amiguinho do YouTube, operador do direito, advogado, bacharel, estudante de direito, servidor, enfim, muito bem-vindo aqui no meu canal, Vanusa Mendes. Eu fico muito feliz com a tua presença. Esse conteúdo é feito sempre com carinho, porque a ideia é trazer mais conteúdo prático e também divulgar meu trabalho. Eu tô lá no Instagram todo dia com conteúdo e aqui no YouTube 2 vezes por semana. Tô tentando manter o ritmo, tá bom? Você quer conhecer mais trabalho meu? Você entra aqui no meu site e, ó, assiste esse vídeo, dá um like, compartilha com alguém e faz um comentário. Ó, quanta coisa eu tô te pedindo, mas vai me ajudar. E vamos lá pra aula? Aula? Sim, é uma aula, por que não, né? A gente vai falar das chances de sucesso em um processo administrativo e judicial. Elementos que vão trazer mais chances para o teu cliente. A gente está num boom previdenciário aí. O INSS atua de maneira bastante precária, número de servidor, a própria atuação mesmo. Veio uma MP aí que pretende acelerar a concessão, mas nós continuamos a ser fundamental para uma concessão, porque o cliente até consegue a concessão, mas será que vem certa? Você aí que está ousando assistir esse vídeo, falei que não é para você, que o ideal é você procurar um advogado, mas você tem certeza que o INSS concedeu um benefício certo ou indeferiu? Por qual motivo? Não fica na dúvida, procura um profissional para te ajudar, tá bom? Primeiro, quais são as chances de um sucesso na via administrativa? Eu vou te tentar elencar algumas possibilidades aqui. O cliente deveria, no mundo ideal, nós faríamos uma análise pré-requerimento. Por quê? Porque o cliente pensa ingenuamente, porque assim é divulgado para ele, que basta ele fazer um requerimento, meu INSS junta documentos. E olha, essa crença não é só pessoa simples não, tá? Eu tenho cliente engenheiro, eu tenho cliente médico, eu tenho cliente advogado, que não atua na área previdenciária, fez o requerimento, tive o indeferimento. Mas como é que acontece um negócio desse? Exatamente porque também agora temos um robô, né? Uma análise aí randômica aí da preenchimento dos requisitos. Então, seria perfeito, no mundo perfeito, a gente fazer uma pré-análise. Mas se não é possível, com o cliente chega pra gente já com indeferimento, algumas situações podem ser também minimizadas, tá? Primeiro, é importante ter uma ficha de entrevista, mesmo que já tenha sido indeferido. Por quê? Porque você vai analisar a cópia do processo de acordo com a ficha de entrevista. A minha é bem extensa, porque você vai ver que tem muita informação que eu preciso ter certeza para ajudar o meu cliente, para ter certeza que eu estou prestando o melhor serviço. Por quê? O cliente tem as informações, nem sempre essas informações estarão num banco de dados públicos como é o CNIS. Que mais? A importância da análise da cópia do processo que já foi indeferido. Foi indeferido? É aí que tá. Eu vou recorrer, eu vou judicializar, eu preciso baixar a cópia para entender como se deu a análise. Tem análises que são muito ruins. Não tem nada lá, não tem nada. Por quê? Algumas vezes o próprio robô identificou um problema, uma ausência de algum requisito e faz o indeferimento automático. Portanto, ao fazer o requerimento, tome cuidado com todas as perguntas que te serão feitas e responda de acordo com a vida do teu cliente. Inclusive, lá tem uma das últimas telas, o sistema manda você acrescentar manualmente. Esse é o momento de você acrescentar não apenas aquilo que não está no CNIS, mas aquilo que está no CNIS e você tem documentos que resolvam a questão. Por exemplo, guias complementares de recolhimento abaixo do mínimo, reclamação trabalhista que não esteja no CNIS, tem requisito próprio. Aqui no YouTube tem vídeo sobre reclamação trabalhista. Períodos trabalhado em atividade rural, que você vai ter que apresentar autodeclaração e etc, tá? O que mais? A importância do acerto de dados no CNIS e o acerto pós-perícia. Aqui eu estou tratando de maneira ampla. Primeiro, analisou o CNIS desse cliente? A gente vai falar disso ainda, mas olha, o CNIS é o primeiro passo. O cliente me procurou, eu vou primeiro pegar a cópia do processo, se é um indeferimento, e já baixar a cópia do CNIS, para eu entender se está tudo ok lá no CNIS. O CNIS é o documento que a Previdência reconhece, né? E tem que estar tudo ok. Existem indicadores de pendência que algumas vezes precisam ser acertados. E o acerto pós-perícia no caso de benefício por incapacidade, que não saiu o resultado da perícia até as 21 horas daquele dia que foi feita a perícia. Significa que tem algum probleminha lá, alguma coisa deu errado e precisa fazer essa análise de qual é o requisito a ser preenchido. O segurado liga lá no INSS, o INSS vai falar o que é, mas ele é leigo. É difícil para ele compreender.
Viu? Até advogado que não é da área tem dificuldade. E isso, então, é algo muito específico. A área previdenciária se tornou uma área extremamente especializada, tá? Que mais? Como foi feita a instrução do requerimento administrativo? E conhecer um pouquinho da Lei 9784, a lei que rege o processo administrativo federal, vai te ajudar. E conhecer a IN também. Quais são os tipos de processo administrativo que tem? Alteração de vínculos e remunerações no CNIS, que é pedido por telefone, concessão de benefício, que é pedido por telefone, pedido pelo meu INSS e pelo convênio da OAB, a CTC, a certidão de tempo de contribuição que você pede pelo meu INSS, a manutenção, pagamento de benefício, então chama para uma perícia para fazer uma revisão, convoca, aquela manutenção que é feita nos benefícios. A revisão, quando o segurado provoca a administração para rever algum ato, tá? E o próprio INSS pode rever também de ofício. Os recursos administrativos que saem da esfera do INSS e vão para outra esfera, que é o CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social, que, enquanto o INSS é uma autarquia, né, criado por lei da administração indireta, o CRPS está ligado diretamente ao Ministério da Previdência. Tem lá as juntas de julgamento, as câmeras de julgamento e composto por representantes do povo, trabalhadores, né, das empresas e do INSS. São ótimas decisões, pena que tem demorado bastante. E um monitoramento operacional de benefícios. Há irregularidade? Alguém está recebendo indevidamente? Isso também é um monitoramento. Na entrevista, o que precisa ter? Alguns dados que precisam ter. Foi aluno aprendiz? Teve tempo militar? Teve reclamatória? Olha, eu estou dando toda a fundamentação para você pesquisar. Teve tempo de afastamento em benefício por incapacidade? Trabalhou com agentes nocivos? Trabalhou rural? Tem tempo lá em outro regime de previdência? Trabalhou no exterior? Tudo isso aqui são dados que podem levar a uma aposentadoria mais cedo ou até o valor de um benefício melhor. E eu te dei a fundamentação aí para você entender. Algumas coisas são aceitas como tempo de contribuição e outras como até carência para benefícios previdenciários, ok? O que você vai analisar na cópia do processo administrativo? Primeiro, que é benefício por incapacidade, até para construir a sua petição inicial. A Lei 14.331 trouxe requisitos para a petição inicial. É importante que você conheça o que aconteceu no laudo histórico médico, chamado SMED, histórico médico, que você hoje baixa lá no meu INSS. Tem uma lupinha lá do teu cliente? Você, inclusive, peça acesso, peça uma declaração que ele autoriza você acessar por conta da LGPD, tá? Acessou, digita laudo médico. O laudo sai normalmente em 48 horas e é todo o histórico de afastamento do teu cliente dentro do INSS. Do lado esquerdo do relatório, o perito relata tudo sobre a anamnese, sobre quem é aquela pessoa, sobre os documentos que levou, e depois vem as discussões, inclusive a conclusão sobre incapacidade ou não. Para isso também sugiro, estude o manual de perícia médica do INSS. Estude o manual ou estude comigo fazendo os meus cursos, tá? Brincadeirinha. E aí você vai baixar a cópia do processo para saber quais foram os documentos anteriormente apresentados, se houve um período que já está reconhecido, por exemplo, um período rural, um período de exposição a agente nocivo, porque isso aí vai ser aproveitado num novo requerimento, eventualmente, e se há uma incoerência na narrativa. O próprio cliente, às vezes, fala uma coisa aqui, fala outra lá, fala uma coisa no CAD único, depois fala outra coisa para o INSS, e aí surge um problemão que só um advogado consegue resolver, tá? Lembrando que o CNIS, ele é fundamental, é lá que estão todas os vínculos contributivos, ou deveriam estar os vínculos contributivos. Atente para vínculo extemporâneo, vínculo sem data fim, aquele vínculo que não foi dado baixa, né, junto ao INSS, os recolhimentos que ficaram abaixo do salário mínimo após 13/11/2019 para todos os segurados e antes de 13/11/2019 para o facultativo, para o individual. Então, estude o que é o CNIS, porque tudo aquilo que não está no CNIS você apreciou na entrevista deverá compor o seu pedido ou o seu recurso ou até a sua ação judicial. Sempre lembrando que interesse de agir necessita que você leve as matérias fáticas primeiro para o INSS. Dentro do processo administrativo, você pode ainda pedir para o INSS realizar diligências, tá? Que é emitir ofício à empresa ou órgão já com a redação da IN 128. Eu coloquei a redação anterior,
para a redação de agora, para você ver como era mais benéfico, né? Era um dever da administração e o INSS diz agora que ele pode fazer. E, na verdade, ele não tem feito, pessoal, mas peça. Porque quando você tiver que ir para o judiciário ou para o recurso, você demonstra que fez todos os requerimentos possíveis no administrativo. Então, ele pode emitir ofício a empresas ou órgãos. Por exemplo, não fornecer um PPP, o INSS pode emitir um ofício. Ele emite? Não. Mas você, como aquele que conhece, pede na sua petiçãozinha. Porque depois você vai falar, juiz, olha só, eu pedi, ó, tá no dever da própria instrução normativa do INSS e ele não cumpre. Ou vai para o CRPS e a mesma coisa. Isso facilita a gente demonstrar os equívocos que o INSS comete na análise dos seus requerimentos, ok? Meu amigo, minha amiga, eu sei que é muita coisa. Vem aqui pertinho de mim. Eu sei que é muita coisa, mas o direito previdenciário, ele é como aquela plantinha, a mudinha, a sementinha que você plantou. Se você gostar, você vai cuidar da sementinha, você vai regar ela e ela vai crescer, vai dar frutos, ela vai realizar seus sonhos, aqueles sonhos que você guarda, sonhos profissionais, de ganhar honorários, de viajar. Foi assim comigo. Tudo que eu conquistei foi através do direito previdenciário. E eu desejo a você que conquiste o mesmo e você será um instrumento útil na sociedade, na auxílio, na busca do bem comum, da justiça no caso concreto do seu cliente, tá bom? Olha, me segue lá no Instagram e deixa seu comentário aqui, mas antes disso, entra lá no meu site e vê lá tudo que eu tenho para te oferecer, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e sucesso!